Quando nós temos os filhos, quando os pais moram na mesma residência, ninguém pergunta se esse pai está apto ou se essa mãe está apta. Presume-se essa aptidão e, durante todo o desenvolvimento do ser humano, o pai vai exercendo a paternidade e a mãe a maternidade. Quando o modelo familiar se modifica, com a proposta de mudança de residência, com a possibilidade de termos, então, famílias multinucleares, levanta-se toda uma celeuma, toda uma dificuldade, sobretudo com relação aos pais, para que eles venham demonstrar que estão aptos, que estão desejosos e que poderão continuar convivendo com seus filhos. A Lei 13.058, ela põe um ponto final nisso. Muitos percalços têm sido apresentados para que os pais possam desfrutar dessa convivência. Inscreva-se em nosso canal, aqui logo abaixo do vídeo, para marcar posição contra a alienação parental e a favor da guarda compartilhada. Clique em gostei e ajude a divulgar o vídeo e o canal com seus amigos e redes sociais. Comente, deixe sua opinião e faça pergunta. A pesquisa mostra que o Poder Judiciário está descumprindo a lei, que o Poder Judiciário está atentando contra a ordem legal e a segurança jurídica do país. Essa não é uma atribuição que possa ser resguardada aos homens e mulheres que pertencem ao Poder Judiciário. A distribuição equilibrada de tempo que a lei trouxe e equilíbrio, me parece que só exista de uma forma onde as pessoas sejam tratadas igualmente, e não sei por que, quando falamos de tempo, essa noção de equilíbrio sofre tantas variações. Equilíbrio é igualdade, equilíbrio é o respeito, a aptidão que os pais têm para desenvolver plenamente a sua paternidade e as mães plenamente a sua maternidade. Nós precisamos tratar todas essas questões com a máxima urgência. O direito das famílias não pode esperar. O crescimento das crianças não espera. A ausência do pai e da mãe não pode ser superada com qualquer outra forma que o direito apresente, inclusive as que nós temos, que seriam as indenizatórias. Nada poderá suprir essa ausência cotidiana no desenvolvimento dos filhos. A Lei 13.058, eu queria ressaltar que essa lei, ela vem com um cunho afirmativo. Ela reforça o que todo o ordenamento jurídico já trazia, mas agora a lei expressamente traz, que é a presunção de aptidão para o desenvolvimento do poder familiar, tanto do pai quanto a mãe. Uma coisa muito estranha que a sociedade desenvolve, mas é preciso que se diga que nós, infelizmente, dentro das nossas carreiras, dentro da nossa tarefa principal de interpretar a lei, não estamos cumprindo a contento essa função tão importante que a sociedade nos trouxe. O Poder Judiciário não vem contemplando, dizendo que as liminares não têm sido concedidas, muitos percalços têm sido apresentados para que os pais possam desfrutar dessa convivência. A Lei 13.058 sepultou a diferenciação entre um genitor de primeira grandeza e de segunda grandeza, entre um genitor guardião, um genitor de segunda categoria, que tinha somente a função de visitante, e eu digo aqui, estou me referindo aos pais, não dizendo que todos os casos sejam esses, mas as estatísticas mostram que 97% dos pais são os provedores das famílias nos casos de separação. Então, o pai vem desenvolvendo, historicamente, uma função estigmatizante, que é a de provedor. E a mãe, como se naturalmente tivesse nascido para ser cuidadora, levantando-se, então, o mito da maternidade que todas as ciências têm derrubado por terra. Quero falar também sobre a distribuição equilibrada de tempo que a lei trouxe, e equilíbrio, me parece que só exista de uma forma onde as pessoas sejam tratadas igualmente, e não sei por que, quando falamos de tempo, essa noção de equilíbrio sofre tantas variações. Equilíbrio é igualdade, equilíbrio é o respeito, a aptidão que os pais têm para desenvolver
plenamente a sua paternidade e as mães plenamente a sua maternidade. Não há qualquer razão para que nós façamos esse desequilíbrio. A lei não quis assim, a sociedade não quer assim, pais e mães não querem assim. Obrigada. Trago aqui uma experiência singela, trago humildemente a experiência da vara que jurisdiciono, que é a primeira vara de família e sucessão de Cuiabá. Nós não tínhamos mensurado esses números, temos a impressão que, mesmo antes da vigência da lei, já tivéssemos um número maior do que o número nacional, que é apresentado 6,8. Mas, a partir de dezembro, começamos, então, a olhar e pesquisarmos para termos mais eficiência nessa quantificação. E quero trazer aqui, com bastante otimismo, os números da primeira vara. Alcançamos, em Cuiabá, o número de 83% de varas compartilhadas. É um número muito diferente da expressão nacional. E trago esses números, como disse, com muita humildade, e dizer que ele não é fruto de uma situação excepcional. O que nós temos na primeira vara é uma predisposição a ajudarmos as pessoas pensarem as suas funções parentais. Nós temos nos esforçado para isso, nos momentos de audiência, trazido essa reflexão, não tendo, eu sei que nós precisamos cumprir metas, e tivemos também um resultado muito positivo, tivemos 60% de diminuição do estoque da primeira vara, esses 60% de 7.800 processos, descemos para 1.800 processos em 1 ano e 2 meses. Isso tudo sem prejudicar o encontro nas audiências com os pais, sem prejudicar o momento em que o juiz pode encontrar a sua própria humanidade com a humanidade das partes que lhe procuram, ajudar num trabalho de formação junto às defensorias públicas, o Ministério Público, a OAB, todos os rincões do Brasil, e especialmente do estado que eu amo, que adotei como o meu estado, que é o estado de Mato Grosso. O número de 83% é desafiador ainda. Queremos melhorar esse índice, porque queremos que todas as crianças do Brasil possam desfrutar do direito, que é humano e que é também consagrado constitucionalmente em todos os princípios, em todos os tratados internacionais, Convenção de Direitos Humanos da Criança e todas as outras que norteiam a humanidade, que elas possam desfrutar sem culpa, sem dificuldade, do amor, do zelo e do cuidado do seu genitor e da sua genitora, do seu pai, da sua mãe, das suas famílias extensas. Para que isso aconteça, para que a gente tenha alcançado esse número de 83%, nós adotamos o que a lei determina, é que desde o momento inicial do processo, com a análise liminar, nós já temos determinado o compartilhamento. E o que isso mostrou? A partir da liminar, sim, com muitos agravos, é claro, com muitos recursos, mas a partir das audiências, onde nós ajudamos e favorecemos esse espaço, a partir do empoderamento dessa mãe e desse pai, percebemos que, ao final, quando as sentenças são lançadas ou quando os acordos são efetivados, não há tanta insurreição, porque as pessoas experimentaram e entenderam na vida prática que o final da conjugalidade, que o final do companheirismo não pode interferir nas relações parentais, e que é possível amar e cuidar dos seus filhos, independentemente de morarem na mesma casa ou de manterem uma relação afetiva como homens e mulheres, como pais nas questões homoafetivas. Bem, o que aconteceu? Tentei levantar esses números para essa audiência e eu fui surpreendida antes de ontem. Nós temos um único recurso que já de decisão de compartilhamento que subiu, e alguns outros recursos que não tratam especificamente do compartilhamento, mas que teve uma modificação em sede liminar no nosso tribunal. Um único caso de todos esses números a partir de dezembro. É muito impactante, é muito otimista, sabemos que, de fato, se o Poder Judiciário se esforçar, se o Poder Judiciário cumprir o seu papel, se os magistrados forem proativos em defesa do interesse das crianças, a audiência pública nos parece que tem um objetivo fundamental, que seria traçarmos aqui algumas ações práticas. Diante da fala de Vossa Excelência, tão segura,
tão legítima, porque vem ao encontro do desejo da sociedade e o desejo do legislador que teve essa lei aprovada sem nenhuma rejeição em nenhuma das comissões ou nenhum voto contrário. Então, é uma lei que já vem legitimada desde a sua origem, dizer que nós precisaríamos pensar em algumas ações no judiciário. E queria trazer uma sugestão. Num primeiro momento, tentando uma sensibilização dos magistrados, queria trazer a sugestão que o Conselho Nacional de Justiça, através de sua corregedoria, pudesse fazer um ofício recomendatório pela aplicação imediata da lei, pela aplicação nas esferas liminares, e sugerir que Vossa Excelência enviasse esse texto que a senhora preparou para a nossa audiência pública e que eu gostaria de pedir, com certa ousadia, se Vossa Excelência pudesse me contemplar e me dar a honra de me dar já o seu texto, para que a gente pudesse já sair multiplicando. Eu me sentiria muito honrada, lisonjeada e agradecida. Dizer que seria importante esse ofício recomendatório para incentivar, para dar nutrientes para os juízes, porque nós, juízes, trabalhamos com isenção, mas não somos pessoas neutras, nós somos a explosão do nosso passado. A nossa própria maternidade, a nossa paternidade é um projeto cultural. Nós fomos formados trazendo dentro do nosso coração o mito de que as mães são mais importantes, de que os pais, como disse Vossa Excelência, não têm a habilidade para o cuidado. Então, o ofício recomendatório eu pediria, e também, ministra, que a gente tivesse uma pesquisa amostral no CNJ, talvez no Justiça em Números ou qualquer outro que Vossa Excelência pudesse, para que nós pudéssemos aferir e entendermos exatamente se estão sendo concedidas as guardas compartilhadas como a lei determina que seja. E quero aproveitar e dizer que não apenas a concessão da guarda compartilhada, mas também a verificação do tempo, porque a distribuição do tempo é uma cláusula pétrea na nossa luta. Nós queremos essa igualdade, queremos, claro, quando se tratar de uma exceção, mas que seja olhada apenas como uma exceção, mas que o equilíbrio seja perseguido, que nós nos debrucemos na luta para que os pais e as mães possam ter, de maneira igualitária, a convivência com seus filhos, justamente para terem essa visão dupla de mundo e fortificação do seu desenvolvimento psicossocial.